E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender como analisar o gráfico, você vai entender a maneira correta de entender toda a movimentação, para quando você aplicar um padrão de vela, um padrão de entrada, você saber o porquê por que você deve comprar ou deve vender nas regiões. Tudo isso está ligado à movimentação do preço, a como o preço se movimenta, qual a causa do movimento naquelas regiões, para que você possa negociar, ou seja, operar de forma correta o gráfico. Hoje o mercado está fechado, né? É dia de OTC. Vamos ver o que o OTC tem a nos mostrar. Você que vai chegando, já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações, para me incentivar aqui a todos os dias trazer conteúdo para você, tá bom? Então vamos abrir o primeiro ativo aqui, vamos ver o que nós temos. Opções, ó, Euro USD. Temos 4 pares de moedas abertos aqui neste exato momento. Deixa eu dar uma olhada aqui, nós temos aqui. Nós temos um movimento gráfico, apesar de não termos aqui a movimentação de força. Em que movimentação de força que eu digo? A questão do volume, mas eu sei o que o gráfico está fazendo. Muitas pessoas falam assim, professor, depois que eu aprendo o volume com você a utilizar, eu fico meio assim com o OTC, né? Porque falta aquele filtro de entrada. Sim, falta. Porém, contudo, todavia, justamente a gente utiliza esse filtro de entrada nesses movimentos que a gente precisa desse detalhe. Então, qual é o conselho que eu te dou para você que vai operar OTC? Se você precisar do detalhe do filtro de volume no movimento, o que você faz? Fica de fora, fica de fora. Procure as melhores oportunidades, entenda o que o gráfico está fazendo para você fazer o seu trade. Existem momentos que você vai necessitar de um volume naquela região e existem movimentos que você não vai precisar do volume na região. Acabou de acontecer, ó, um 0 a 0, né? O gráfico mostrou volatilidade na região, ao invés dele buscar a região, ele fez uma correção. Tranquilo. Se tivesse volume, talvez eu conseguiria entender esse movimento? Não sei, né? O volume é uma coisa que vai te ajudar no entendimento, mas não significa que existe uma coerência de movimento. Então você precisa entender o movimento para entender a coerência do movimento. Ó. Então eu fiz uma venda para que ele continuasse o movimento. Agora, pelo movimento que ele já fez, será que o movimento de venda ainda é a melhor opção? Né? No início ali do movimento, a ideia era venda, porque eu sabia até onde ele poderia ir. Só que agora o movimento já mudou. O volume me ajudaria nisso se fosse um mercado aberto? Talvez. Talvez. Mas não significa que se eu tivesse o volume daria certo. Não adianta fazer essas conjecturas, sabe? Porque o gráfico é vivo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Tem muita gente que me manda mensagem e fala assim, professor, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, era melhor. Se eu tivesse feito isso, teria dado bom? Se tiver... Pessoal, entenda o seguinte, o gráfico ele tem que fazer o movimento. Se ele não fizer um movimento e ele não tiver claro naquilo que ele está fazendo, não tem entrada. Então tem que ter clareza. Tendo clareza, tem entrada. Não tendo clareza, não tem entrada. Então, enquanto o gráfico não desenhar e não mostrar para mim, eu fico de fora. Ó, vai fechar, tá lá. Pensei que ia dar um 0 a 0 de novo, né? Olha só que interessante a movimentação. Entenda comigo. Ó, gráfico fez movimentação, ó, gráfico fez movimentação de tendência. Olha porque o Cadu entrou vendido aqui. O Cadu entrou vendido aqui nessa região. Porque ele tinha o que? Justamente um espaço até buscar essa região que se tornara um suporte, né? Um suporte.
Quando eu entro vendido nessa região, porque ó, eu vejo suporte e eu vejo resistência. Perceba que o movimento de resistência para mim é o minoritário aqui na região. Mas enquanto ele estiver trabalhando naquela parte superior do canal, eu estou pensando em venda. Mas olha o que ele faz. Ele faz justamente um movimento aqui ó, de correção, pequena correção, continua o movimento. Já me mostra essa tendência chegando nesta região, ó, que o gráfico teve muita dificuldade de fazer movimentos de rompimento. E aquilo que antes eu vinha de tendência da resistência para o suporte, a minha análise inverte. Aí eu começo já a ver uma possibilidade de compra para que ele venha buscar a região para ganhar força e continuar o movimento de queda para buscar as regiões mais abaixo. É um movimento que ele pode fazer. Cadu, e se ele não fizer? Se ele não fizer, ele não vai fazer. É um movimento que ele não vai fazer. Ele pode fazer. Quando eu falo que ele pode fazer, é uma conjectura de movimentos. A gente aprende a entender o movimento, e eu sei que no exato momento que eu faço a minha entrada, ele está me mostrando exatamente isso. Exatamente esse movimento. Agora, se ele vai continuar tecnicamente a fazer o movimento, isso é uma outra história. Porque ele pode tanto buscar a região mais acima para fazer a queda, como ele já pode buscar movimento abaixo direto. Tá? Mas isso é uma conjectura, como eu estou falando. Ó. Tanto é que ele fez apenas uma pequena correção e voltou na região. Conseguiu compreender? Ó, ele veio buscar um pouco mais a fundo, praticamente aqui 50% do movimento, uma região de equilíbrio aqui, e está fazendo uma correção. Compreendeu? Simples, né? Entendimento simples. Ó, então, a primeira entrada, continuação de tendência de queda, fiquei no 0 a 0. O gráfico já mostrou volatilidade muita, mesmo sendo um OTC. Aqui, fiz a correção do movimento, entrada perfeita, fechamento ali positivo, fazer a nossa primeira entrada positiva. Você que é novo aqui no canal, talvez você não saiba, mas eu deixo aqui ó, um e-book inteiramente grátis para você baixar, onde eu trago aqui 36 páginas de padrões de vela para você aplicar nas suas entradas. Para você fazer o download é simples, basta você vir no meu canal do YouTube. Aqui abaixo tem os links do meu canal de YouTube, tá? Abaixo do banner aqui. Você tem o link do meu WhatsApp, o link do Instagram, o link de acesso ao treinamento e o link do Telegram. Assim como abaixo de cada videoaula você vai encontrar também esses links. O que possui o Telegram? O Telegram justamente, além de eu postar aqui ó, os resultados dos alunos, aqui na mensagem fixada você pode clicar acima e baixar inteiramente grátis este e-book que eu falei para vocês. São 36 páginas onde eu mostro para vocês os 16 padrões que eu mais utilizo no meu dia a dia. Aqui você vê resultados de alunos como o Wagner, mandando aqui um boa noite, professor. Eu não vi o telefone ainda hoje, eu vi até ontem só. Depois que entrei no treinamento, meus treinos mudaram completamente. E hoje opero com mais calma e disciplina. Foco nos estudos, gratidão por tudo. Olha que sequência linda aqui, o Wagner estudando, o Eric batendo meta, ó, fazendo suas entradas, postando. Isso ó, em OTC, como ele diz, né? Hunter não tem medo de OTC. Por que não tem medo? Porque sabe que o gráfico está fazendo, né? Aqui o Paulo, ó, batendo meta. O Paulo é aluno novo, ontem mesmo ele entrou em contato comigo, né, Paulo? Nem um mês aí. Dá uma olhada que lindo, né? Entendendo realmente como o gráfico funciona. As aulas que eu subo para o YouTube também eu posto tudo aqui em sequência para vocês acompanharem. Michel aqui batendo meta, ó, deixando um recadão aqui, depois vocês dão uma lida. Aqui outro aluno mandando uma sequência linda, dá uma olhada nisso, ó. Isso aqui é o aluno Hunter, pessoal, é o aluno que está estudando, olha que sequência. Esse aqui é o Nicolas, ó. Fez aqui um 28 a 7, né? Parabéns. Claro, não foi num exato momento, tá, pessoal? Ele está contando isso aqui dias de trade. Aqui é o Helder batendo meta, o Marlos batendo meta.
Aqui o Antônio, olha que interessante o Antônio. Olha o que ele escreve, ele só mandou um recado para mim. Bom dia, professor, fechei a semana positivo, sem ser estopado um dia sequer. Segunda-feira até sexta, meta batida e sacando todo dia. Olha isso, pessoal. Isso aqui é o testemunho de alguém que já estudou outros treinamentos, sabia? Qualquer coisa, bom, eu ia perguntar para ele direto, né, mas deixa quieto. Primeira vez que isso aconteceu, seu conhecimento é tremendo, obrigado pelo senhor passar para nós. Acabei de pedir o saque só esperando. Deus é maravilhoso, tem um dia abençoado, fim de semana de paz em Cristo. Amém. Amém, Antônio. O que o Antônio está relatando aqui? Ele entrou no treinamento esses dias, pessoal. Ele fechou a semana sem tomar um stop nenhum dia, sacando todo dia. E ele diz assim, a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Ele já tinha vindo de outros treinamentos. Quando ele foi para entrar no treinamento, ele falou, já fiz, acho que era 4 treinamentos, se não me engano. E ele falou assim, mas será que eu vou aprender? Eu falei, olha, todos que vêm até a mim, quando a pessoa vem até a mim e não tem consistência, é porque nunca aprendeu análise gráfica. Agora aqui você vai aprender. Se você estudar e se desenvolver, você vai também conseguir seus resultados. E tá aí, ó. O Cadu faz milagre? Não, não é o Cadu que faz milagre. É o conhecimento que o Cadu tem, trazendo de forma simples para você e você aplicando a sua força de vontade em aprender. Essa é a junção, essa é a junção que dá certo, entendeu? Não adianta eu explicar para você e passar todo o meu conhecimento para você, só que você não está nem aí para estudar também. Conseguiu compreender? O Eric aqui, ó, batendo meta, o Helder também, em outras sessões, né? O Jonas aqui, ó, batendo meta, o Márcio batendo meta, o Jefferson batendo meta, o Gilson e assim por diante, tá, pessoal? Depois vocês entram aí, acompanhem os alunos. Você pode me seguir aqui também no Instagram, ó. O meu Instagram é Cadu Rinaldi, tá? Me segue aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um direct para mim, uma mensagem. Aqui é o link de acesso ao treinamento. Você pode também acessar meu WhatsApp por este link. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Estou fazendo de tudo para manter esse preço aí até o final do ano, tá? Para manter esse super descontão aí para vocês. Bom, entrada em EURUSD, fiquei no 0 a 0, uma entrada, outra entrada positivaço. Vamos ver o que nós temos aqui pela frente. Euro JPY. Vamos ver o que o Euro JPY nos oferece. Gráfico chegando numa região interessante, né? Se você analisar este gráfico, ó, ele está fazendo um movimento dentro de alguns canais, né? Ele está trabalhando dentro de alguns canais. Eu não sei se você operou hoje, se você está vendo o gráfico, mas o gráfico hoje em OTC, ele está trabalhando bem assim. Ele demonstra uma certa volatilidade, ele demonstra uma certa falta de não deixa uma lógica tão aplicada na região, né? Vou fazer uma compra aqui, mesmo com essa volatilidade que o gráfico está demonstrando. Então, se você perceber o gráfico hoje, ele não está trabalhando com uma lógica assim tão aplicada. Parece que ele está vindo com aquela mesma entoada do mercado aberto, né? Parece que ele está fazendo a mesma coisa do mercado aberto. O que significa ele fazer a mesma coisa do mercado aberto? Ele está parecendo que ele está com aquela volatilidade excessiva, extrema, de fim de mês com abertura de mês. Talvez seja o horário que eu estou aqui fazendo meus trades, né? Mas se você entender movimento, se você entender o que o gráfico faz, é só ir lá e aplicar as técnicas, tá? É só ir lá e aplicar as técnicas. Agora, por exemplo, eu estou no meu terceiro trade do dia. Eu fiz um trade de continuidade e fiquei no 0 a 0. Fiz um trade de correção, tá lá, fechou. Fiz um trade de correção e deu bom. Aqui, ó, EURUSD. Ó, vamos lá. Usei uma técnica de continuidade de mercado, fiquei no 0 a 0. Usei uma técnica de correção, deu bom. Usei uma outra técnica de continuidade de mercado. Olhei o gráfico trabalhando, entendi o que o gráfico está trabalhando, esperei padrão e fiz a minha entrada.
O que você tem que entender, pessoal, para você ser uma pessoa lucrativa no mercado, você deve seguir um passo a passo todas as vezes que você vai fazer a sua análise. Quando você vai fazer a sua análise, primeira coisa que você abre o gráfico, você faz um passo a passo, né? Primeiro, o passo a passo da análise do gráfico. Qual é o passo a passo? Primeira coisa, o mercado. Você vai dar uma olhada no mercado. Quando eu abro a minha tela aqui e vou gravar para vocês, talvez você ache que eu acabei de abrir a tela e já comecei a gravar. Não, às vezes eu fico aqui 5 minutos, passo por alguns ativos, dou uma olhada, vejo como o mercado está trabalhando, vejo como ele está se moldando nos movimentos técnicos do gráfico. Ou seja, aqui eu já vou entender o mercado aberto. Se for mercado fechado, eu vou entender que o mercado fechado, como ele está trabalhando, né? O mercado fechado, o famoso OTC, como nós estamos trabalhando. Aqui eu começo a ver os movimentos lógicos do movimento do gráfico do preço, ou eu vejo que ele está trabalhando sem lógica, fazendo movimentos não tão interessantes. Para você ver mesmo, eu abri aqui, eu só tenho 4 ativos nesse exato momento. 4 ativos. Eu utilizei 2 até agora, e os 2 ativos aqui que eu abri, aparentemente trabalhando com uma certa lógica. Depois que eu olho os gráficos, eu vou procurar sempre trabalhar o contexto do gráfico. Quando esse contexto trabalha de forma lógica. O que é trabalhar de forma lógica? Fazer os movimentos do gráfico. Que movimentos são esses? Aquele que a gente aprende no treinamento, tá? Entendendo toda a movimentação de um gráfico bom para operar, tá? Todas as vezes eu vou ver um gráfico bom para operar. Entendi contexto, eu vou começar então a fazer o quê? A minha análise do gráfico. Eu vou procurar entender como estão fechando as regiões. Eu vou começar a entender como está a tendência trabalhando nas regiões. Eu vou começar a entender o quarto passo, como os padrões de vela estão se comportando, para eu conseguir entender o fluxo do volume nas regiões, entendendo que existe o que? A lógica e razão para a entrada. Ou seja, olha só, é um passo a passo. No quinto ponto, eu vou chegar à conclusão de operar ou não o mercado. Fico 15 minutos fora, volto daqui 20 minutos, continuo no mercado. Você entendeu? Ou seja, eu tenho que ver o que é melhor para mim. Se vale a pena eu continuar no mercado ou ficar fora do mercado. Isso vem de encontro àquilo que a gente faz, uma observação aqui, ó, OBS. É uma questão de gestão de capital, tá? Que liga isso ao gerenciamento. Você tem que entender uma coisa, ó, tá escrito errado, tá, pessoal? Mas você entendeu o que eu quis escrever ali. Não significa, por exemplo, tem gente que pensa assim, ó. Tem gente que pensa assim. Você vai fazer toda essa análise, né? Como eu acabei de falar aqui, ó. Você vai fazer toda a análise do mercado, você vai entender o contexto que o gráfico está trabalhando, você vai analisar tudo o que precisa no gráfico, você vai chegar nos momentos para fazer a conclusão do mercado. O que é essa observação aqui? O que é essa questão do gerenciamento? Tem gente, pessoal, que às vezes, durante a semana, a pessoa tem lá 30 minutos para operar, tá? Às vezes a pessoa tem lá 30 minutos para operar. E aí ela faz lá 2 entradas positivas. Perfeito. Vai lá, bate a meta, dá bom. Aí ela chega no sábado, ela tem lá 2 horas para operar. Mas porque ela fez 2 entradas positivas em 30 minutos, ela pensa assim, poxa, perdão pessoal, poxa, em 2 horas então eu posso fazer 7 entradas. E aí o que acontece? Aí ela vai lá, faz 3 positivas,
ou melhor, 4 positivas e faz 3 negativas. Essa pessoa teve lucro? Teve lucro? Não, né? O que adiantou ela, só porque ela tem 2 horas de vida a mais na frente do gráfico, o que adiantou ela fazer 7 entradas? Ela teria que manter o mesmo padrão que ela faz em 30 minutos, fazer de 2 entradas. Ou seja, tem pessoas que às vezes quando ela avança na quantidade de entradas, ela começa a ter um overtraining. O que é isso? Um cansaço mental na hora de analisar o gráfico. É como se ela começasse a analisar o gráfico, tá tudo bom, tudo legal, passa meia hora, parece que ela não aprendeu nada. Mas isso é o cérebro cansado, que já demonstra falha na hora de entender a lógica e razão do movimento. Por que o Cadu chega aqui no canal do YouTube? Você vai ver sempre o Cadu fazendo 3 entradas. Ou o Cadu, em um determinado momento de entrada, eu aumento a mão para sair mais lucrativo do mercado, ou eu me mantenho dentro do gerenciamento. Você vai sempre ver o Cadu fazendo isso. E por que eu faço isso? Uma para manter a gestão do capital, outra para mostrar para vocês e direcionar a vocês que você tem que entrar no mercado, fazer o que você tem que fazer, seja aquela meia hora, 40 minutos por dia e sair do mercado, para que você cumpra o passo a passo da análise do gráfico operando com lógica e razão, sem aquela coisa na mente de que você tem que conquistar o mundo em um dia, que você tem que conquistar o que você nunca teve em 1 hora naquele dia. Não, o trade é uma questão de passo a passo. Você vai escalando as suas conquistas, você vai escalando as suas vitórias. Qual é o problema das pessoas que sempre quebram capital? Qual é o problema das pessoas que nunca têm consistência? A ganância de querer conquistar o mundo em apenas um dia, ou querer conquistar apenas o mundo em 1 hora. A pessoa trabalha lá 10 anos no mesmo emprego para conseguir, por exemplo, comprar um carro que ele queria. Aí ele começa a fazer o trade, vê que ele consegue multiplicar aquele dinheiro que ele já tem, porque pensa comigo, qual é o pensamento das pessoas? Elas querem vir por trade, que elas querem fabricar, entre aspas, dinheiro. O trade não é isso, pessoal. O trade é você multiplicar aquilo que você já tem, entendeu? O trade é você pegar aquele capital que você tem parado e multiplicar ele. Não é você não ter nada e fazer do nada um monte. Entenda isso. Por isso que vocês se quebram todo aí. Por isso que o pessoal quebra capital. A ganância, a querer multiplicar da noite para o dia, isso não existe. Você não chega a lugar nenhum dessa forma. Então a pessoa demora 10 anos ganhando aquele salário todo mês para comprar aquilo que ele quer. Depois no trade que ele começa a ganhar dinheiro, ele quer em 1 semana, 15 dias, 30 dias fazer o mesmo dinheiro que ele levara 10 anos lá no mercado formal na CLT. Então essa gestão de capital, pessoal, ela é muito bem pensado, muito bem trabalhado. Por exemplo, por que eu estou falando isso para você? Estamos no final do mês, junção de final do mês com começo do mês. Abriu o gráfico hoje, o que eu estou vendo no gráfico? Estou vendo, olha o gráfico, muito pavio, gráfico fazendo pouco movimento de lógica, só tem 4 ativos abertos. O que o Cadu vai pensar? Eu vou entrar no mercado, vou fazer um dinheiro, vou cair fora. Ah, Cadu, mas você é bom, você tem experiência, você sabe. Eu sou ser humano como qualquer outro. Se eu não seguir o meu passo a passo, se eu não fizer todo dia aquilo que o método me ensina, se eu não fizer todo dia aquilo que eu aprendi, eu também vou me frustrar no mercado. Então, ó, entrei, fiz a minha primeira entrada, primeira oportunidade, 0 a 0. O mercado já não cumpriu a expectativa que eu esperava. Vi volatilidade em OTC, ainda mais sem volume, vou ficar esperto. Fiz minha segunda entrada, numa correção, perfeito. O gráfico fez o mesmo movimento. Fui para um próximo ativo. Fiz a entrada aqui de continuação nessa região, dentro daquilo que o gráfico mostrou. Positivaço. 2 entradas, 0 a 0, altamente lucrativo, 2 a 0, mais de $100 aqui de lucro. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui exposto ao mercado de OTC? Não. Entenda isso, pessoal. Principalmente você que é aluno, que já está nessa caminhada de consistência.
Bateu meta a semana inteira. Você viu o aluno aqui, o Antônio, que ele falou, bateu meta a semana inteira de segunda a sexta, sacando todos os dias. Você acha que o Antônio precisa trabalhar no sábado e domingo em OTC? Não. Eu mesmo já falei para vocês que eu venho aqui no OTC trabalhar com vocês para mostrar para vocês que tudo aquilo que a gente aprende de técnica a gente aplica. Porém, contudo, todavia, eu tenho que ser inteligente e um analista racional e entender como o mercado está trabalhando. Se eu vejo que o mercado está como o mercado da semana, trabalhando com volatilidade, movimentos sem muita liquidez, olha isso aqui, ó. Todas as vezes que você entra num gráfico e o gráfico apresenta gaps e muito pavio em tudo que você vai trabalhar, ó, ele não é um bom gráfico para operar. Olha aqui, gap ali, novamente gap aqui, ó. Outro gap aqui. E quando o gráfico apresenta muito pavio e muitos gaps, isso demonstra falta de liquidez. Então, é um espelho do que o gráfico está no final de semana, junção de início de mês, né? Finalmente, final de mês. Você tem que aprender a ver esses detalhes. Ontem mesmo no chat aqui, na aula, muitos alunos falando assim, professor, hoje eu nem operei. Professor, hoje eu fiz uma entrada e saí. Hoje eu fiz 2 entradas e saí. Por que esse aluno está fazendo isso? Porque ele já sabe como funciona o gráfico. Ele já está estudando a fundo a tal ponto de saber qual é o dia que ele pode avançar nos seus trades e qual é o dia que ele tem que recuar. Isso chama-se sabedoria, isso chama-se maturidade, isso chama-se profissionalismo. Agora, você que talvez leva o trade como, vou ver o que vai dar, e também não tem as técnicas de acordo com o método, por exemplo, como a análise gráfica ensina, você vai ficar brigando com o gráfico, vai ficar brigando com o capital na sua gestão de capital e vai ficar naquele ganha e perde. E não tem a consciência e a mentalidade de que você tem que seguir o passo a passo do gráfico para operar de forma correta. O gráfico tem o que fazer, você vai lá e faz. O gráfico não tem o que fazer, você vai lá e fica de fora. É uma questão lógica. Olha só, é a questão da pílula, né? Da pílula. É uma questão de lógica. Você tem 2 pílulas, né? Vamos lembrar aqui de Matrix, né? Quem é mais antigo aí? Quem é mais antigo? Você tem 2 pílulas, vamos supor, ó, tem 2 pílulas. A azul e a vermelha. Uma trabalha com lógica. Vamos supor que a pílula azul está trabalhando, vamos escrever aqui, ó, só para ficar didático, tá? Com lógica. O que é a lógica, pessoal? É tudo aquilo que eu ensino no treinamento sobre as movimentações e sobre aquilo que o gráfico nos apresenta na hora de fazer análise. Aquilo que você tem que seguir o passo a passo e entender. Você tem 2 pílulas, você abre o gráfico. Você sabe que o gráfico ele precisa mostrar para você o que ele está fazendo. É o gráfico quem opera. Eu já falei isso 1000 vezes. É o gráfico quem faz o movimento, é o gráfico quem opera, é o gráfico que vai te mostrar. Você tem 2 pílulas. O gráfico está sem lógica e o gráfico está com lógica. O que você vai fazer? Você vai decidir continuar mesmo assim, ficar brigando com o mercado e talvez entregar o seu capital? Ou você vai querer desistir daquele gráfico e volta outro dia? Tá com lógica? Vai fazer os movimentos, vai continuar a operar o gráfico? Ou você já faz um balanço da sua gestão do capital? Então você não precisa operar porque é fim de semana, fim de mês, início de mês e está em OTC. A decisão é sua. A decisão é sua. Agora, o que você tem que ter é o seguinte, é isso que um profissional já tem desenvolvido. É você ter uma mentalidade de gestão. Onde não basta você apenas ter conhecimento técnico. Você, além do conhecimento técnico, tem conhecimento suficiente para saber se aquele dia você tem que fechar num gain abaixo das suas expectativas, ou você vai procurar o gain e acabar tomando um loss e aceitar o stop loss. Então, você vai se moldando conforme você vai avançando no seu conhecimento. Eu, por exemplo, como eu vi o gráfico trabalhando, vi a quantidade de ativos,
Eu tive 3 oportunidades aqui, um 0 a 0 e 2 positivos, 2 a 0, mais de 100 dólares aqui, para mim tá ótimo. Ah, Cadu, mas tem mais 2 ativos abertos, dá uma analisada. Não, não quero nem saber. Eu não vou operar mais hoje. Pronto, acabou. Maturidade. Mais vale um no bolso do que 2 voando. Já aprendeu isso em algum lugar? Então, faça a gestão do seu capital. Aprenda como analisar o gráfico passo a passo para fazer a gestão do seu capital. A gestão do seu capital, ela vai acontecendo conforme você vai analisando e vai operando o gráfico. Se é um dia bom para operar, se é um gráfico bom para operar, você vai lá e faz o lucro que você tem. Quando você ganha muito. Por isso da gestão e o gerenciamento que eu ensino para vocês. E quando você perde dentro do limite de manter um gerenciamento e se manter vivo dentro do mercado. E cada dia é um dia vivendo de cada vez, para que no final do mês você tenha essa gestão bem trabalhada de acordo com aquilo que você busca no mercado. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Essa aula veio justamente um sábado de OTC, mas poderia ter sido ontem, poderia ter sido segunda-feira, para você entender a junção desse mercado chegando ao final do mês para início de mês. Independente se é OTC ou mercado aberto, tá, pessoal? Você tem que enxergar como uma coisa só. Dá uma olhada como ele está trabalhando, ó. Fazendo gaps, muito pavio, olha as tendências como trabalham, cheio de pavio, regiões não definidas. Então o que eu vou fazer? Vou ficar fora do mercado. Já fiz uma entrada em euro JPY, fiz a entrada em euro USD e 2 técnicas utilizadas e um 0 a 0 aqui em euro USD. Altamente lucrativo. Fecho meu computador, vou aproveitar meu sábado. Beijo no coração de vocês. Você que quer vir para o treinamento, quer aprender realmente como analisar o gráfico, quer parar de passar sufoco, quer ter uma mentalidade de trader profissional e sair dessa coisa de trader iniciante, o treinamento está aí com baixo custo, de fácil acesso, acesso vitalício e o tira dúvidas diretamente comigo, tá bom? Não saia sem deixar um like, não saia sem deixar um comentário. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.